Oh, aleluia, paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, da sua esposa. Deus abençoe, pastores, pastora Yara, toda essa igreja, o pastor Lucas, sua esposa, irmã Melissa, que eu vi por aí. Gente tão abençoada que tem sido canal de Deus para a nossa vida. Me encontro muito feliz na manhã desse dia de poder estar aqui, junto com os irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus dessa casa. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, mesmo aí assentado. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Glória a Deus. Já faremos menção da palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero glorificar a Deus de um modo muito especial nessa manhã. Eu também tenho um testemunho, pastor Yara. Não sei se eu vou conseguir falar, mas eu vou tentar. Há 8 anos atrás, mais ou menos, eu estive aqui nessa igreja pela primeira vez, acompanhando a minha cunhada e hoje minha pastora, Helena Raquel, bem como seu esposo, que também é meu pastor, pastor Eleomar. E aqui nesse lugar o Senhor me fez promessas num dia de congresso à noite. Eu sou muito ruim de memória, muito mesmo. Mas é impressionante como nessa noite veio, como nessa manhã veio como um filme esse dia. Eu lembro até da roupa que eu estava. Eu estava com uma saia rosé e uma blusinha de crochê rosé que eu tinha, porque eu tinha 4 combinações de roupa para sair. Eu tinha uma saia rosé com uma blusa preta, uma saia preta com uma blusa rosa e uma saia de risca com essa blusinha de crochê que eu usava. Eu estava com uma dessas combinações nessa noite aqui, para ouvir a pastora, na época a missionária Helena Raquel, que nos trouxe. E eu achei tudo tão grandioso, tudo tão apoteótico. Essa igreja parecia tão grande que eu pensava assim, não dá nem para ver o irmão que está sentado lá atrás. Fiquei tão admirada com tudo. E sentei ali naquela cadeira da ponta, na frente onde o irmão está sentado ali. E o culto foi desenrolando e eu pensei assim: Senhor, já sei o que eu quero ser pregadora. E já tinha uma referência para isso. Naquele dia eu olhei essa igreja e eu falei: Senhor, já pensou um dia eu pregando aqui? Hoje talvez isso não pareça tão difícil para quem vê a gente aí um pouquinho, porque o Senhor tem nos enviado em alguns lugares. Mas há 8 anos atrás, irmãos, eu não sabia falar nada. Tremia igual vara verde, falava igual metralhador. Eu falava 30 minutos e só dava para entender 5 e 5 primeiro. Mas o Senhor, quando faz promessas, Ele cumpre. Naquele dia Deus tomou um vaso, foi em minha direção e disse que coisas tão grandes e maiores quanto aquela Ele faria. E de fato Ele fez. E hoje, ao adentrar nessa igreja, eu glorifiquei ao Senhor, porque eu não tenho mais só 4 mudas de vestes para sair. Eu glorifiquei ao Senhor, porque se eu não me engano, a gente veio com um carro do meu sogro, né? E eu acho que foi o Escort na época. E hoje meu pastor e minha pastora me trouxeram um carro deles, um carro muito bonito, por sinal. E eu estou muito feliz de hoje poder compartilhar com eles esse momento, de poder estar aqui nessa noite com os irmãos. Eu quero começar essa noite já a minha oportunidade dizendo para você que se Deus te fez uma promessa, acredite nela. Eu vou repetir isso nessa noite porque tem mais gente aqui precisando ouvir isso. Não importa o tamanho da impossibilidade ou quão difícil pareça, se o Senhor te fez uma promessa, acredite nela.
Glória a Deus. Agora sim, fique de pé num salto de glória a Deus. Vamos fazer menção do versículo 24 em diante de Marcos, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês aqui que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que o que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre do teu mal. Vai em paz e ser livre do teu mal. Vai em paz e ser livre do teu mal. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, coloque ela sobre o seu assento. Segure a mão da pessoa que está de pé ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Se você precisa da parte de Deus, de uma palavra nessa manhã, como eu acredito que você precisa, comece a pedir isso nessa noite. Erga a sua mão com a mão desse crente. Oh, aleluia. Comece a orar. Senhor, fala comigo nessa noite. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e comece a pedir isso nesse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito o nome da tua glória. Te adoramos em espírito e em verdade. Estamos aqui em reverência diante de ti, glorificando o teu nome e a bendita exposição da tua palavra. Agora, ó Deus, os nossos ouvidos estão atentos e o nosso coração está preparado e aberto. Queremos receber da tua parte tudo quanto o Senhor tem no seu coração para liberar sobre a nossa vida nesta manhã. Em no nome de Jesus, que haja transformação, renovo, cura, libertação, avivamento, unção pelo poder da tua palavra. Faz isso nesta noite, tão somente te glorificaremos para a honra e glória do teu nome, e assim te oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Sempre está dando glória a Deus, crente. Aleluia. Oh, aleluias. Estamos diante de um texto que fala sobre a cura de uma mulher enferma. Uma mulher que tinha uma enfermidade e não era uma enxaqueca, não era uma enfermidade comum, mas era uma enfermidade atípica, uma enfermidade incomum, uma triste enfermidade. Inclusive, segundo a lei que o Senhor estabeleceu para Moisés no livro de Levítico, nós vamos perceber que a enfermidade que esta mulher possuía lhe causava grande rejeição, porque segundo a orientação que o Senhor deixou a Moisés, era que toda pessoa que estivesse no fluxo de sangue, quer fosse numa regra de período natural de uma mulher, ou quer fosse numa enfermidade como era o caso desta mulher, tudo que ela tocasse ou tudo que viesse a tocar nela se tornava imundo segundo a lei. Por isto, tal pessoa precisava ficar afastada da sociedade, isolada dentre outras pessoas, porque o ritual de purificação era muito comprido, muito extenso. Porque partia do princípio que se tal pessoa fosse imunda, e se tudo que ela tocasse ficasse imundo, ou vice-versa, tocasse nela também, era necessário purificar toda a veste. Se ela entrasse em casa, purificar a casa também. E se tocasse nos filhos, purificar os filhos também. E se o marido tocasse nela, purificar o marido também. Ou seja, ela se tornava uma pessoa que deixava um rastro de rejeição. Porque quem olhava ela, ou quem sabia que alguma pessoa tinha este tipo de enfermidade, já mantinha distância para evitar o ritual da purificação, pela extensão e por quão sacrificante ele era. Tudo aquilo que era veste e tudo aquilo que pudesse passar pela água precisava ser purificado, e tudo aquilo que fosse forte e resistente precisava ser purificado no fogo. Então
Então uma pessoa que esbarrasse ou tocasse ou tivesse algum tipo de contato com uma pessoa nessa condição, precisava voltar para casa e purificar tudo quanto tinha em casa, o que fosse resistente no fogo e o que não fosse resistente na água, e passava o dia inteiro, irmãos, mais de 12 horas para fazer um ritual de purificação. Hoje em dia nós temos uma rotina, uma atividade, e a vida de muitos que estão aqui está corrida. E naquela época não era diferente, todo mundo tem uma rotina, precisavam ordenar os bichos, cuidar da casa. Eu acredito que o trabalho era até maior, porque tinha que se dividir muitas coisas que se faziam em casa. Então quem é que queria perder aproximadamente 12 horas de um dia? Olha para cá. Quem é que queria perder aproximadamente 12 horas de um dia só para purificar? Era um dia perdido. Perceba como uma pessoa no quadro desta mulher causa a rejeição das pessoas e o isolamento. O que ela tem não é apenas uma enfermidade, mas o próprio Jesus vai dizer que o que ela tinha era um mal. Por quê? Porque começa como um problema, mas pode terminar como um mal. Eu vou explicar isso aqui. Mas Camila, como é que eu identifico o problema de um mal? O problema é algo que você pode tratar isoladamente. O problema é algo que tem tempo para você poder resolver. Agora o mal é algo que está acima da sua força. E o mal é algo que gera desdobramento. O mal é algo que não espera, o mal é inquieto. O mal ele não pode ser retido, o mal ele vai se desdobrando e ele traz para a pessoa um sofrimento prolongado. O problema pode até trazer um sofrimento momentâneo, mas o mal não, o mal traz um sofrimento prolongado. Eu estou falando de uma mulher que começou tendo um problema e agora está terminando tendo um mal. Porque todo problema protelado, não resolvido, não dissuadido, ele se transforma em um mal. Toda rixa que você tem com alguém não tratada vira um mal de ressentimento. Todo olhar de cara feia que você faz com alguém, por algum motivo simples que você não gostou, se aquela coisinha simples não for tratada, aquilo dali vira um mal. Uma coisa é você chegar um dia na igreja e você está tão triste que você não consegue dar glória a Deus. Outra coisa é aquela pessoa que caminha anos na casa de Deus e não consegue mais sentir a presença de Deus. Começou como um problema, mas isso agora se tornou um mal. Uma coisa é um ano você não conseguir participar do congresso das irmãs, é um problema, deu um problema no uniforme, um problema no sapato, um problema na família. Outra coisa é emendar 2 anos consecutivos e você nunca cantar com o coral, nunca participar do ensaio. Isso já não é um problema, isso é um mal. Eu estou usando aqui apenas alguns exemplos, mas eu sei que tem gente que hoje está aqui cantando no coral, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, mas também tem os seus males. E hoje, não apenas como pregadora, mas como profetisa desta casa, o Senhor está dizendo: hoje eu vim setorizar os teus problemas e resolver os teus males. Oh, aleluias! Aleluias! Setorizar problemas, nós sabemos fazer isso muito bem. Tem gente que está aqui que está fazendo isso na manhã desse dia. Tem uma conta para pagar, mas não deixou aquela conta tirar o seu culto a Deus. Porque você sabe, meu culto é o meu culto e aquele problema é aquele problema. Tem gente que está aqui que tem maturidade, experiência de vida com Deus o suficiente para poder saber que pode ter tido um problema até antes de sair de casa com o marido, com o filho, com o vizinho, mas não ficou lá acamado, entristecido por causa desse problema. Entendeu? Eu vou para a casa de Deus, quando eu voltar, eu resolvo esse problema, porque meu culto a Deus é uma coisa e o meu problema é outra. É outra coisa. Nós precisamos aprender a setorizar os nossos problemas, porque quando setorizamos os nossos problemas, só restam os nossos males. O problema é que quando a gente coloca tudo dentro de uma sacola, como se tudo fosse uma coisa só, não separando, não dividindo, não dando para Deus aquilo que só Ele pode fazer e ficando sobre minha responsabilidade, aquilo que é para eu fazer, eu fico tão desapercebido, tão desatônito, que quando Jesus passa e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu vou procurar na lista de problemas que eu coloquei na sacola para ver o que Ele quer que eu faça. Quando eu for olhar isso, Jesus já passou e foi embora. Sabe por quê? Está faltando nós priorizarmos os males da nossa vida. É por isso que Jesus vai dar uma orientação e Ele vai dizer: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, dizendo e andando para um lado e outro, o que comeremos e o que beberemos. Saibam que o vosso Pai que está no céu é conhecedor de todas as coisas que vocês precisam. Jesus está dando uma dica para uma vida bem sucedida. Ele está dizendo: gaste menos tempo entregando para mim o que você pode fazer. Gaste menos tempo se preocupando com o que você sabe que eu já faço. Comece a priorizar e colocar no altar de Deus aquilo que você tenta fazer e não consegue, aquilo que você tenta vencer e não consegue, aquilo que você tenta romper
prolongado. Para eu dar continuidade a essa mensagem, eu preciso que você comece a fazer isso agora, para que o Espírito Santo trabalhe com transformação. O que é que te atormenta há anos? O que é que você já aprendeu até a conviver de há tanto tempo que você é atormentado por esse problema? Perceba que, como eu disse aqui a princípio, a enfermidade desta mulher causa uma rejeição das pessoas. O mal tem esse poder na nossa vida, causar a rejeição das pessoas. Oh Deus! Quantas vezes o problema está no nosso interior? O problema é conosco, mas dado aquilo que está no nosso interior, as pessoas não conseguem lidar com a gente. É difícil alguém que está disposto a fazer o ritual da purificação para tocar na gente. É difícil encontrar alguém que esteja disposto a aturar o nosso mau humor. É difícil encontrar alguém que esteja disposto a aturar a nossa chatice. É difícil achar alguém que esteja disposto a aturar os nossos males, a aturar aquela nossa conversa de sempre, mas eu sou assim, eu sou desse jeito. Só que evangelho não é conformidade, evangelho é transformação. E nesta noite o Senhor está chegando e está se aproximando de pessoas para dizer: eu resisto. Tem pessoas que saíram da sua vida porque não te suportaram. Tem pessoas que se ausentaram da minha presença porque eu coloquei os meus males em cima delas também. Porque quando o mal está conosco, ele não pode ser contido, ele causa desdobramento. Só que o Senhor está dizendo: você pode ter atribulado teu esposo, você pode ter atribulado teu pastor, você pode ter atribulado teu vizinho, você pode ter conseguido brigar com a sua mãe, você pode estar entristecido com seu filho, mas a Deus ninguém atribula, a Jesus ninguém atribula. Jesus está dizendo: eu te suporto. Jesus está dizendo: eu te aguento. Jesus está dizendo: eu te alabaracha. Oh, aleluia. Nós vamos ver na manhã deste dia o que é necessário para receber o milagre e a cura do nosso mal. Primeira coisa, versículo de número 26. A Bíblia diz que, dada a enfermidade desta mulher, ela já vinha padecendo a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem aproveitar nada, antes, pelo contrário, indo a pior. Irmã Camila, para se encontrar com a minha cura, para se encontrar com o meu milagre, para receber da parte de Deus aquilo que só Ele pode me dar, o que eu preciso fazer? Você precisa sobreviver. Aleluia. Por que eu digo sobreviver? Porque ninguém que tem o mal vive com abundância. Ninguém que tem o mal anda rindo para cima e para baixo. Ninguém que tem o mal tem uma alegria contínua. Ninguém que tem o mal está de bom humor todo dia. Ninguém que tem o mal está abraçando toda hora. Ninguém que tem o mal está beijando toda hora. E alguém diz: isso não é vida, e não é mesmo, porque só você sabe o mal que você carrega. Só que o Senhor está dizendo: mesmo quando não der para viver, sobreviva. Mas não deixe de lutar pela vida. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que esta mulher já fazia? A Bíblia vai dizer que ela despendia tudo que ela tinha na mão de vários médicos. Isto não é uma visão derrotista, isto é a visão de alguém que está tentando. Se está conseguindo, isso é outra coisa, mas é alguém que está tentando. Se está dando certo, isso é outra coisa, mas é alguém que está tentando. Se está sendo bem sucedido, isso é outra coisa, mas é alguém que está tentando. Esta mulher está tentando. Irmãos, entra um ano, entra outro, e ela está tentando. Esta mulher contraria a palavra que Salomão liberou. Ele disse que o coração que vive sob a expectativa, ele fica ferido quando a esperança é frustrada. Ou melhor, ela não contraria, ela triunfa sobre a palavra. Ela está dizendo: o coração está ferido, mas eu continuo tentando. O coração está sangrando, mas eu continuo tentando. O coração está com problema, mas eu continuo tentando. A minha alma está enferma, mas eu continuo tentando. As coisas não estão dando certo para mim, mas eu continuo tentando. A vida não está sorrindo para mim, mas eu continuo tentando. Meu marido ainda não é crente, mas eu continuo tentando. Meu filho ainda é viciado, mas eu continuo tentando. Minha vida ainda não progrediu como eu queria, mas eu continuo tentando. O Senhor está dizendo: o problema não está ferido, a situação é: continue tentando. Sabe o que Ele está fazendo? Investindo contra o mal. Aleluia. Sabe o que o Senhor está nos convidando nessa manhã? Ele está dizendo: quão disposto você está a investir na sua cura? Quão disposto você está a investir na libertação que você almeja?
Quão disposto você está a investir no sonho que você tem sonhado? Resumidamente, sabe o que ela fazia? Alguma coisa. Perceba que o ministério de Jesus só aparece dentre muitos em ascensão num período de 3 anos. Nós estamos falando desse período. Esta mulher não está com este mal há 3 anos. Ela tem esse mal há quantos anos, igreja? Há quantos anos, igreja? 12 anos ela está sendo atormentada por este mal. Sabe o que é isso? Ela já fazia alguma coisa antes de Jesus fazer alguma coisa por ela. Sabe o que o Senhor está dizendo? Faça alguma coisa, mesmo que eu ainda não tenha feito nada. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? E quando eu falo sobre isso, sabe o que eu me lembro? Da Sirofenícia. Ela fazia alguma coisa mesmo quando Jesus não estava fazendo nada por ela. Entenda isto nesta ótica espiritual. A Bíblia diz que esta mulher, Mateus capítulo 15, verso 21, ela tinha uma filha miseravelmente endemoninhada dentro de casa. Sendo cananeia, não podia jamais se dirigir a um judeu como nosso Cristo. A Bíblia diz que ela sai pelo meio do caminho e gritando na rua em voz alta exclamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Se ele vai me ouvir eu não sei, mas eu estou fazendo alguma coisa. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Se ele está olhando para frente eu não sei, mas eu vou continuar fazendo alguma coisa. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ele parou, ele não respondeu palavra alguma, e ela continua: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. A gente lê a frase no texto 3 vezes, em outros evangelhos 2 vezes, mas isto não retrata quanto tempo ela estava clamando. Se era 15 minutos, se era 20 minutos, se ela já estava andando atrás dele a 1 quilômetro, mas ela está dizendo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, para completar, quando ele para ouvi-la, ele ainda diz: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E todo mundo se maravilha porque ela fala da migalha do seu senhor. Mas para mim, a retratação profética e a maior revelação do texto não está quando ela fala migalha da mesa dos seus senhores, mas está quando ela diz: sim, Senhor, depois de ter sido chamada de cachorrinha. Ela está dizendo: eu aceito a condição que tu quiser me colocar, desde que tu dê para mim aquilo que eu vim buscar. O Senhor está dizendo: invista no que você quer, não importa qual condição você esteja. O sol estava tão bom, se pudesse deixar do jeito que estava, eu vou orar por você a semana inteira, sonoplasta. Oh, aleluia. Faça alguma coisa. O Espírito de Deus está falando na voz profética na manhã deste dia: faça alguma coisa. Mas não é rasgar roupa, não é sair gritando pela rua sem saber quem está clamando. Faça alguma coisa. Ore de madrugada, faça alguma coisa. Faça um propósito, faça alguma coisa. Faça um voto, mas faça alguma coisa. Seja um sobrevivente. Oh, aleluia. Aleluia. Pega na mão dessa irmã e diga para ela: sobreviva. Não fala não, irmã, dá uma palavra de ordem e diga: sobreviva. Sobreviva, sobreviva. Você não pode morrer, você não pode se entregar nessa doença, você não pode se entregar nessa luta. Jesus está dizendo: levanta, sacode a poeira, faz uma escova nesse cabelo e sobreviva. Invista um pouco em você. Invista um pouco do que você quer. Quantas vezes a vida se vai toda para os filhos, mas os filhos se criam para a vida. Tem mãe que está agarrada com o filho até hoje, já está casado fazendo bodas de prata, e o Senhor está dizendo: larga ele e invista um pouco em você, invista um pouco na sua cura, invista um pouco em você, invista um pouco no que você acredita, no que você almeja. E alguém está dizendo: mas eu já te vejo investindo há tanto tempo, eu te vejo clamando há tanto tempo, eu te vejo orando há 12 anos, eu te vejo sangrando há 12 anos, eu te vejo rejeitada há 12 anos, eu te vejo humilhada há tanto tempo, eu te vejo isolada há tanto tempo, eu te vejo no ostracismo há tanto tempo. É sempre desse jeito, com essa roupa, com essa cara, com essa casa. E o Senhor está dizendo:
casa, mas não pare de investir. Por quê? Porque Ele veio com 2 propósitos sobre a face da terra. Vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Jesus veio para tirar da margem da sobrevivência os que investem nela e desejam ter a vida. E veio para desfazer as obras do diabo. Oh Deus. Ela faz alguma coisa e a Bíblia diz que ela vai indo, mesmo investindo de mal a pior. Quem aqui precisa de um milagre, levanta a mão direita para o céu e diga eu. Quem aqui tem pelo menos uma área da vida que precisa de uma atuação direta do divino, diga eu. Então você precisa de um milagre. Se você precisa de um milagre, recebe essa palavra: espere ficar pior. A gente até abaixou rapidinho a mão. Espere ficar pior. Porque para ser milagre tem que ficar mais ruim do que está. Para ser milagre tem que ficar pior um cadinho. Para ser milagre a coisa tem que estreitar mais. E às vezes a gente não entende: Senhor, eu estou orando e não está melhorando. Senhor, eu estou clamando e não está virando quadro. Senhor, eu estou buscando e não está havendo transformação. Está ficando pior. Aí você diz: que loucura é essa? Quanto mais eu invisto, pior fica. Quanto mais eu oro, pior fica. Percebe, irmãos, não há outro prisma para ver esta mensagem. Alguém vai dizer: ele estava investindo no lugar errado. Não, ele estava investindo no único lugar que tinha para investir. Jesus ainda não era manifesto entre todos. Ele está fazendo o que dá para fazer. E eu estou investindo e não está melhorando. E eu estou investindo e não está progredindo. Está ficando pior. Eu preciso nessa noite, nessa manhã, explicar para você por que está ficando pior. Porque para ser milagre, para o nome dele ser glorificado, vai ter que ficar ruim. Isso não é para você ficar triste. É Jesus dizendo: quanto pior for ficando, vai dando glória. Quanto pior for ficando, vai dando aleluia. Você está orando e uma bebia uma, agora está bebendo uma caixa. Jesus está dizendo: agora vai ficar bem, agora vai ficar bom. Porque quanto pior fica, mais evidência é de que o milagre está chegando. Jesus está acelerando o milagre. Mas família, eu estou orando e o negócio está ruim. É Jesus dizendo: eu estou acelerando. Tem gente aqui que podia ter vivido uma prova nesse ano e a outra prova no outro ano. Mas não, aí a gente ora, vem uma prova em janeiro, emenda com uma em fevereiro, abraça a outra em março, aí você já está acabado, pensando: meu Deus, não é possível que isso vai parar. Aí entra julho, mais uma prova, entra agosto e você pensa: agora que eu faço culto em ação de graça. Aí o negócio vira, fica pior. Aí vai entrando o ano, vai chegando o congresso e você diz: Deus, que loucura é essa? Quanto mais eu busco, pior fica. E Jesus vai dizendo, vai dando glória: eu estou acelerando para ir desse ano, antes de dezembro, você fazer culto de ação de graça na sua casa, pelo milagre. Deixa ele acelerar. Não é que eu estou investindo no lugar errado, é porque quanto mais eu oro, mais o Senhor acelera, mais o Senhor age, mais eu passo rápido no que Ele quer que eu passe, para receber a vitória. Oh, aleluia. Aleluia. Não esqueça disto neste dia. Para ter milagre, tem que ficar pior. Quando alguém disser como vão as coisas, você diz: vai ficar bom. Não diz que está ruim, não. Vai ficar bom. Porque você vai entendendo que quanto pior fica, milagre mais o Senhor vai fazer. Aleluia. Nada aproveitava, mas já fazia alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Versículo de número 27. A Bíblia diz que, ouvindo ela falar da fama de Jesus, ela não ouviu falar do nome de Jesus apenas, ela ouviu falar da fama de Jesus. Vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Escute isso. Para ter milagre, para encontrar com o que eu preciso, não basta conhecer nome, tem que conhecer história. Por que tem tanta gente que vem e não recebe? Por que tem tanta multidão que aperta e não toca? Por que tem tanta gente que pede e não recebe? A própria Bíblia diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Por quê? E como é pedir mal? É pedir sem a compreensão. Sem a compreensão. Sem a compreensão de que não é apenas um nome.
mas é uma história. Quando o salmista Davi ao salmodiar, ele diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. O texto está propondo nos versículos superiores do salmo. Davi vem falando de quando ele abriu o mar vermelho. Davi vem falando de quando ele fez o povo passar com pés enxutos. Davi vem falando de quando ele afogou o faraó e seus carros. Davi vem falando de como ele quebrou o arco e a lança do inimigo opressor. Aí então ele vai dar continuidade ao salmo dizendo: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Ou seja, poderia ser traduzido também: em ti confiarão os que conhecem o que tu já fez. Em ti confiarão os que sabem o que tu faz. Em ti confiarão os que sabem do que tu já fez. Sabe o que o Senhor está dizendo? Comece a trazer na memória não apenas o meu nome, mas aquilo que você sabe que eu já fiz, que eu já fiz. Quem conhece a minha história sabe além do meu nome. A Bíblia diz: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes. Verso 27, e tocou as vestes. Nós temos uma grande situação. Quando temos um mal, nós não queremos falar só do mal que temos, mas para justificar o mal que temos, nós queremos contar a causa do mal. Alguém entra mal vestido e a gente pergunta: por que você está mal vestido? Alguém está perguntando a causa do mal. Só que Jesus nunca vai perguntar por que estamos com esse mal. Sabe por quê? Ele é exatamente como o médico. Quando você vai ao médico, é você que pergunta ao médico por que você está naquele estado. E não você que chega para o médico já dizendo em que estado você estava antes para ter ficado com o que você está agora. Quem está entendendo isso? Diga eu. Quando você vai no médico, você não fala o que te causou. Você fala para ele o quê? Como você está. E aí ele pergunta: como você está? Ou, o que você está sentindo? E aí a gente fala: estou com isso, estou com aquilo. O problema é que quando se trata de Jesus, a gente esquece que ele também é médico e quer ensinar ele a fazer seu serviço. E a gente, com medo do nosso mal, porque nos causa vergonha, rejeição, cada um sabe o mal que carrega, a gente quer logo justificar por que está com aquele mal. E dificilmente a gente chega dizendo: Jesus, eu estou mal. Ou Jesus, eu tenho este mal. Dificilmente alguém chega em oração e diz: Senhor, eu sou rancorosa. Dificilmente alguém chega em oração dizendo: Senhor, eu estou com uma mágoa no coração. Dificilmente alguém chega para o Senhor e diz: Senhor, eu tenho dificuldade de liberar perdão. Não. A maioria de nós chega: Senhor, eu tenho dificuldade de liberar perdão, mas é porque a fulana de tal falou isso, isso e isso. E desde o dia que ela falou isso, eu fiquei assim. Você quer dar para o médico a causa do que te deixou assim. Só que hoje ele está com muita educação e carinho dizendo: eu não perguntei a causa porque eu sei de onde você veio, conheço a tua história. E quando tu ainda era maciforme no ventre da tua mãe, eu já formava os teus ossos no ventre dela. Ele está dizendo: quando chegar diante de mim, pode tocar. Pode tocar. Toca, mas tem um critério. Toca. Mas toca sem dizer a causa. Tenha coragem de dizer só como você está. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? O Senhor falou no meu coração que aquela mulher tocou na inocência, na pureza. Como assim? Por que ela tocou entre a multidão sutilmente, praticamente escondido? Porque ela sabia: a minha enfermidade causa rejeição. O que eu toco fica imundo, e o que toca em mim, imundo fica. Como ele é o Senhor e todos os irmãos estão vendo, eu vou fazer o seguinte, pastor Daniel: eu vou tocar sutilmente. Por quê? Se ele não ver que eu toquei, ele não está sujo, porque logo não sabe que eu sujei. E ninguém vai ver. E se ninguém viu, eu não envergonho ele. A preocupação dela e a inocência dela, por mais que se tocasse na veste, estava tocando como imundícia. Mas na inocência dela, ela pensava: se eu tocar no oculto, está resolvido, porque todos estão inocentes. E ela vai para tocar na veste. Tocar na veste fala de tocar no que é superficial. Tocar na veste fala de tocar com precisão. Tocar na veste fala de não precisar tocar em muita coisa. Tocar só no que é aparente. Tocar só no que é real. Ei, veste, irmão, ovo lava. Veste, comfort amacia. Mas coração não é lavado.
Alma não é confortada por amaciante de roupa. Como eu estou trazendo esse paralelo para os dias de hoje, o que o Senhor está falando é: toque no que você precisar tocar, mas não toque para sujar. Se o teu toque de cura está no gabinete, toca, mas não suja ninguém. Se o teu toque de cura está no próprio Jesus, Ele está dizendo: toque em oração, diga como você está, diga que você não tem alegria, diga que você não tem sorriso, mas não toca dizendo a causa, não toca sujando, não toca culpando o outro pela enfermidade que está em você. Toca, mas não suja. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado com a autoridade de Deus, aleluia. Põe a mão sobre essa pessoa e diga: quer tocar? Toca. Diga para ela: mas não suja. Aleluia. Toca, mas não suja. Toca, mas não suja. Fale do seu problema, fale da sua vida, fale de como você está. Toca, mas não suja ninguém. Olha, pastor, eu estou desse jeito porque a irmã fulana de tal me deixou assim. Jesus está dizendo para eu te curar, você não precisa expor ninguém. Para eu te curar, você não precisa envergonhar ninguém. Para eu te curar, você não precisa aparecer para ninguém. Não é um problema de muita gente que prega, que ora, que canta, que jejua, que louva a Deus. É porque na hora de tocar tem tudo de bom, tem tudo de maravilhoso, mas toca sujando. A cura está em tocar sutilmente, ou seja, eu não exponho ninguém, a não ser a mim mesma. O Senhor está dizendo: a cura está próxima de quem está interessado em ser curado, sem culpar ninguém. Toca, mas não suja. Ela diz no verso 28: se eu apenas lhe tocar as vestes, se eu apenas lhe tocar nas vestes. Oh, aleluias. Sabe o que o Senhor está dizendo? Foi a expectativa do coração dela. Olha aqui, quem foi que ensinou a esta mulher que a veste de Jesus curava? Quem foi que disse que para ser curado tem que tocar na veste? Que doutrina está sendo pregada dizendo que é a veste que cura? Ninguém. Jesus não está dizendo que a veste dele cura. O evangelho está sendo pregado e cada um gera no seu coração a expectativa de fé para poder receber o que precisa. Não foi a mesma coisa que aconteceu aos apóstolos? A Bíblia diz que os enfermos pediam aos bons para colocá-los na sombra dos apóstolos, porque eles pensavam, não é que ninguém pregava, nem que dizia, e nem que falava que a sombra curava. Eles pensavam, os homens são tão de Deus que se eles passarem aqui, eu creio que até a sombra deles, olha para cá, que até a sombra deles vai curar. E não é que curava, mas não é a sombra que curava, era a expectativa do enfermo projetada na sombra dos apóstolos. No caso desta mulher é a mesma coisa. Não é que a veste tinha um toque mágico para tocar. A veste não tinha um toque mágico para tocar, porque se tivesse, não era só ela que tinha que receber cura. Todo mundo que apertava Jesus tinha que ter sido curado também. O que é que está diante dos nossos olhos, irmã Camila? O que está diante dos nossos olhos é Jesus dizendo, não é a veste que curou, mas a expectativa dela, a fé dela, a espera dela que produziu cura. Eu preciso dizer isso aqui nessa manhã. Não é a veste que cura, é a expectativa que você projeta nele que cura. Não é a sombra que cura, é a expectativa que você projeta nele que cura. Oi, irmã Camila, mas a sombra curou porque gerou expectativa nele. Ah, mas a veste curou porque gerou expectativa nele. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar. Não é lenço de R$370 que cura, é a expectativa que você gera nele. Não é meia de R$400 que cura, é a expectativa que você gera nele que cura. Não é subida 375 vezes no dia, colocando tudo na sua vida e nas suas costas, em cima do monte que cura. É a sua expectativa projetada nele que cura. O Senhor está dizendo, coloque a sua expectativa no lugar certo e ele vai realizar o desejo do seu coração. Aleluia. Aonde está sendo o alvo da sua expectativa? Tem gente gastando fortuna porque está achando que é a rosa cheirosa que cura. A rosa cheirosa não cura, é a expectativa que eu projeto nele que cura. Quantas vezes tomamos para si referências erradas? Não foi o caso dela. Ela projetou a expectativa na pessoa certa.
Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você nessa manhã? Para ser curado, primeira coisa, você precisa voltar a esperar. Você precisa voltar a ter expectativas, a sonhar. Lembra quando você se imaginava numa outra casa que não é essa que você gosta de morar? Lembra quando você imaginava a cozinha, o azulejo, as crianças correndo no quintal? Lembra? Lembra quando você imaginava se dirigindo dentro daquele carro e fazendo visita na casa de 2, 3 irmãs no dia? Lembra? Lembra quando você se imaginava nos púlpitos pregando a palavra? Lembra? Lembra quando você se imaginava nas consagrações adorando ao Senhor? Lembra? Lembra quando você não tinha R$1 para gravar CD e continua sem ter, mas você já imaginava a sua foto estampada na capa? Lembra? Lembra quando você via o ébrio do seu marido, não com a barriga de fora, cheio de cerveja como você vê hoje, mas lembra quando você olhava para ele mesmo com a barriga de fora, cheio de cerveja, você olhava e você dizia: ali vai um pastor, ali vai um pregador. Lembra? Jesus está dizendo: vou fazer um milagre quando você voltar a gerar expectativa no seu coração. Desde pequenininhos, igreja, nós somos disciplinados e doutrinados a não gerar expectativa. Os nossos pais em amor projetam sobre nós essa educação, a fim de nos proteger. Eles sempre procuram dizer: não espera nada não. Por quê? Se acontecer, você é surpreendido. Se não acontecer, você não é machucado. Se não acontecer, você não é ferido. Só que o meu Deus atua no sofrimento. Tem gente aqui que anulou sonho, anulou projeto. Tem gente aqui que sepultou desejo. Tem gente aqui que já não se imagina na situação que projetava antes. E o Senhor está dizendo: você não fez isso por medo de sofrer, mas você não sabe que eu vou agir nesse sofrimento. Se eu vou sofrer ou não, irmão, eu não sei. Eu sei que nessa manhã Deus está dizendo: projete, gere expectativa, porque eu vou agir em cima da sua fé. Gere expectativa, gere, sonhe, projete no seu coração. Eu não sei o que é que você deixou de ver, mas o Senhor está dizendo: volta a ver de novo. Eu não sei o que foi que você falou: é melhor eu deixar isso para lá, porque toda vez que eu penso nisso, nunca acontece. O Senhor está dizendo: volta a pensar de novo. Aleluia. Foi a referência de Jesus. Não foi a veste, foi a expectativa nela, em quem ela estava tocando. Tem gente aqui, irmão, querendo parar de caminhar, porque está visualizando a referência errada. Poxa, mas a irmã fulana de tal, com 30 anos de crente, vivendo na presença de Deus, está orando há tanto tempo e nada aconteceu. Jesus está dizendo: não é para ela que você tem que olhar, é para mim. Mas aquele irmão, um tão grande pregador, um outro tão grande cantor, quando cantava eu chorava, e agora saiu da presença de Deus. Se ele, que era mais crente do que eu, não conseguiu, que fará eu? O Senhor está dizendo: está olhando para a referência errada. A Bíblia nos dá a referência certa, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a vergonha, desprezou a afronta e se assentou à destra de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa manhã? Olhe para a pessoa certa. Eu, o Senhor, sou a pessoa certa. Quer ver o segredo destas mulheres de cabelos brancos já na presença de Deus, há tantos anos pelejando e guerreando pelas suas famílias, as quais hoje a maior parte já serve ao Senhor? É porque elas não são apenas enriquecidas de palavras eloquentes, elas não são apenas enriquecidas de uma ótima oratória. Tem gente às vezes gastando fortuna para poder ouvir uma boa oratória. Às vezes a gente procura uma irmãzinha dessa no final do culto e a gente diz: irmã, eu estou passando por isso, e ela resume a nossa vida toda com uma palavra, dizendo: não olha para isso não, olha para... Olha para Jesus. Jesus é a tua referência. Jesus é a tua referência. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Seja um sobrevivente olhando para Jesus. Toque nas vestes olhando para Jesus. Invista na sua cura
gente quer que Jesus opere. Mas Jesus está dizendo: eu vou fazer em você, e você vai mudar a sua casa, você vai transformar seu casamento, você vai trabalhar na vida do seu, você vai sentir no corpo. Por que a gente acha que Jesus faz na gente e é o outro que tem que sentir? Por que a gente vem para um culto desse, ouve uma palavra dessa e acha que quando chega em casa é o outro que tem que estar transformado? Não é ele, não foi nele, foi você. Por que a gente acha que vem para uma consagração dessa, recebe uma palavra dessa e tem a ilusão, me perdoe, mas não é fé, é ilusão, de achar que vai chegar em casa e a casa vai estar na maior paz do mundo? Ei, Jesus faz. Mas sendo bem realista nessa manhã, ele está dizendo: não espere que sintam nos outros o que eu estou fazendo em você. É você que vai ser o agente de cura dos outros. É você que vai ser o agente de cura do seu casamento. É você que vai ser o agente de cura. Sentiu no corpo de quem? Da vizinha? Não! Dela que tocou. Quem sente, irmã Camila? Quem toca. Sabe qual é o nosso mal? Dividir o sentimento de cura com quem está enfermo. Não se ri perto de quem está enfermo. Não se dá glória perto de quem chora. Não se alegra perto de quem está triste. Aí a gente ouve uma palavra, pum, certo o coração. É o Senhor dizendo: você quer que o outro sinta o que eu fiz em você? Abre o olho, eu fiz em você. Quem vai sentir primeiro é você. Sentiu no corpo. E eu finalizo aqui dizendo para você, sabe o que? Você precisa colocar para fora o que Jesus está fazendo aí dentro. O mal da hemorragia estava dentro ou fora? Dentro. Toda hemorragia se principia dentro. Então o mal estava dentro. Mas a Bíblia diz que consciente. Repita essa palavra, por favor. Diga consciente. Consciente. Meu Deus, se você crê que eu não sou doida, mas que Deus está me usando, bota o dedinho assim na cabeça e diga consciente. Em nome de Jesus, irmão, tenha consciência de quem trabalha na tua vida. Côncia do que nela operava, ou seja, sabendo o que tinha acontecido com ela, ou seja, discernindo o que aconteceu com ela. Você precisa discernir o que está acontecendo nesse congresso. Você precisa discernir o que Deus está fazendo no reino espiritual. Você precisa compreender que os anjos de Deus estão trabalhando. Esteja consciente. Tem gente que vem para o culto, eu vou falar. Vem para o culto e da onde? É inconsciente. O irmão está sapecando lá. Não está consciente, irmão? Não dá, está inconsciente. Irmão, se tiver duas irmãs do meu lado, uma de um e do outro, começar a chorar, eu começo a falar: Jesus, por que eu não estou chorando? Jesus, eu quero chorar também. Pode ser que não tenha nada a ver, vai ver tropeando nele e no outro. Mas é que como eu estou consciente de que todos estão chorando, eu estou querendo saber o que Deus está fazendo. Você vem para o culto, tem que vir consciente. Se quer alguma coisa que me irrita, povo que aceita Jesus inconsciente, eu nunca vi. Vem aqui para frente, pode não entender, pode não saber nada, mas tem que reconhecer que é pecador, tem que chorar, se arrepender. O camarada vem para cá mastigando chiclete e fica parado aqui na frente. Não está consciente não, irmão. Ele veio porque alguém empurrou ele. Essa da glória não, também não dava não. Côncia do que nela operava, sentiu no corpo estar livre do céu mal. Por que não sentiu lá dentro? Porque era um toque muito sutil para sentir lá dentro. Sabe o que é isso? Tem coisas que eu não sinto lá dentro, eu só sei que aconteceu. E eu vou sentir aonde? Do lado de fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou fazer no teu interior coisas tão pequenas que do lado de dentro você não vai nem conseguir sentir. Porque essa raizinha de amargura que eu vou tirar é tão pequena que você não vai nem ver quando saiu. Essa tristeza que te atormenta há anos é tão pequenininha que quando eu puxar é tão sutil você nem vai ver. Jesus, se eu não vou ver, como é que o Senhor, eu vou saber que o Senhor me curou? Jesus falou: seu sorriso vai ficar diferente, seu semblante vai ficar diferente, seu a paz do Senhor vai ficar diferente, tua maneira de vestir vai ficar diferente, seu jeito de andar vai ficar diferente, teu glória a Deus vai ficar diferente. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu vou fazer no teu interior vai vir para fora. Todos verão que alguma coisa Ele fez no teu interior. Eu profetizo que você vai sentir no corpo. Eu profetizo que você vai sentir no corpo. Você vai sentir no corpo o alívio desse mal. Fica de pé num salto de glória a Deus.
para o que está fora. Jesus está dizendo, tem gente aqui que já foi curado, mas por não evidenciar, tem gente achando que não foi. Não tem como, esse sorriso tem que mudar. Esse jeito de andar tem que mudar. Esse a paz do Senhor tem que ser mais recheado. Esse glória a Deus tem que ser mais avivado. Tem gente aqui, em contrapartida a isso, que é tão crente, que mesmo sem receber a cura de dentro, já evidencia do lado de fora, porque tem tanta certeza que ele vai fazer, que já está mostrando que está curado sentado. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado. Na manhã deste dia, eu não vou convidar ninguém a vir aqui à frente. Sabe por quê? Eu creio que cada um que está aqui nessa manhã vai ter a humildade de reconhecer que tem um mal em si que precisa ser curado. Não tem que ser espiritual para reconhecer isso não, tem que ser só humilde. E como eu creio que eu estou diante de um povo humilde, porque nosso povo é humilde, eu nem vou chamar na frente porque não vai caber. Você vai ficar aí no seu lugar. E nós vamos orar. E cada um aqui, preste atenção, cada um aqui vai orar na parte da mensagem que se encaixou na sua necessidade. Irmã Camila, eu sou essa aí que precisa fazer alguma coisa. Sabe por quê, irmã? Eu sou daquelas que sento no banco e fico assim, se for de Deus, ele vai vir aqui. Já pensou se ela fosse dessas? Não, ela fez alguma coisa. Irmã Camila, essa parte aí é comigo, eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa. Eu acho que Jesus tem que sinalizar tudo. Se a irmã de blusa roxa, saia verde com listra amarela, trocar no meu ombro esquerdo, aí é para eu fazer. Então é você que precisa dessa oração. Você está espiritualizando tudo e está esquecendo de fazer alguma coisa. Se essa parte foi com você, você vai dizer, Senhor, tenha meta, não escolha tudo, uma coisa de cada vez. Cada um aqui vai escolher uma coisa de urgência maior. Mas Camila, eu sou essa aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus não está fazendo nada não, mas eu tenho que começar a fazer alguma coisa, que é para ele olhar para mim. Irmã Camila, eu sou essa sobrevivente. Eu só quero da parte de Deus graça para a mesma ferida continuar. Eu só quero da parte de Deus graça para conseguir melhorar minha qualidade de vida para quando eu encontrar com Ele. Sabe por quê? Tem gente que quando Jesus passa já está tão fraco que não consegue tocar nele. Mas ainda bem que ela investiu, porque ela ganhou qualidade de vida para tocar nele quando precisou. Mas Camila, eu preciso investir um pouco em mim. Eu quero ganhar qualidade de vida, eu quero sobreviver para viver o que Deus tem para mim. Mas Camila, eu não sou a primeira nem a segunda, ou eu não sou o primeiro ou o segundo. Eu sou esse que preciso tocar nas vestes sem sujar. Eu realmente, você falou aí, eu tenho essa mania. Eu sempre quero dar a causa do mal e nunca constato como eu estou. Eu quero tirar a culpa de todo mundo. Eu quero chegar, eu quero conseguir orar e dizer, Senhor, eu não quero dizer quem me fez mal, eu só quero dizer como eu estou mal. Tá bom. Irmã Camila, eu não sou o primeiro, o segundo, nem o terceiro, eu sou o quarto. Eu preciso sentir no corpo. Eu preciso que a obra que Jesus está fazendo dentro de mim seja revelada do lado de fora de quem eu sou. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e eu quero ouvir a igreja orando. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar. Ore por si. Ou se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Comece a orar, comece a pedir. Jesus, eu quero transformar. O Senhor vai quebrantar pessoas agora. O Senhor vai tratar agora. O Senhor está curando agora. Você vai sentir no corpo. Tem gente aqui que vai ser batizado com o Espírito Santo ainda neste dia. Vai sentir no corpo, vai sentir no corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora comece a orar pelo irmão que está ao seu lado. Peça ao Senhor para dar a ele graça. Peça ao Senhor para dar a ele força. Peça ao Senhor para dar a ele graça. Senhor, dá força a esse meu irmão, não deixa ele parar. Já pediu por você, agora pede por quem está ao seu lado. Jesus, renova as forças dele nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos no Teu nome e a Tua palavra foi pregada. A palavra que o Senhor determinou para este dia, para esta
olha, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela é